essas oportunidades. This meeting is being recorded. Quem é da banca aqui? Rogério, a Ana Júlia Socal, né? Vocês não estiveram de manhã, né? Então, seria até interessante a gente explicar o que é a iniciativa CDIO, né? A iniciativa CDIO, né, professor Messias, é uma iniciativa de universidades no mundo inteiro que trabalham com educação e engenharia. É uma iniciativa que começou nos anos 90 com MIT, e eu acho uma universidade da Suécia, né, professor Messias? Se não me engano. Três universidades suecas. A KTH, Linköping e mais uma que eu não me recordo o nome. Legal. E o CDIO tem essa metodologia baseada no aprendizado baseado em projetos, com a principal forma do aluno desenvolver competências. Os alunos, não somente de engenharia, são cursos na área que fazem projetos, né? Desenvolver competências pessoais, interpessoais, né? Competência de desenvolvimento de projetos, pensar em conceber projetos, conceber soluções, a parte de fazer o projeto, fazer implementação, fazer operação. Então, CDIO é uma sigla, né, de conceber, projetar, implementar e operar, né? E toda essa questão envolvida está na metodologia CDIO, desde como definir competências para os alunos, né? As competências, as soft skills, hard skills, né, que os alunos precisam desenvolver, né? Como aplicar isso daí para os alunos desenvolverem, né, dentro de projetos, integrando várias coisas, pensando na extensão, pensando na resolução de problemas reais, né? E, por fim, como avaliar isso daí, né? Como avaliar se a universidade está aplicando bem a metodologia, como avaliar os alunos. Então, o CDIO envolve todas as áreas da questão da educação e engenharia, né? Desde o que precisa fazer, como fazer e como avaliar. Mas, basicamente, essa é a metodologia CDIO, né? Então, está totalmente alinhada com a ideia do nosso Ideaton, né? Que o Ideaton é uma parte inicial da concepção de projetos, né? Partindo ali do problema, né? Então, está totalmente alinhado nesse ponto, certo? Era isso, né, professor Messias? Se tiver alguma coisa para complementar. Então, é que vocês não sabem, hoje é prova do Lucas, tá? Então, em vez de você fazer escrita para mim, você vai fazer oral e vai fazer na frente de todo mundo. Então, quero dizer que você passou com louvor. Certo. A professora Carmen e o professor Eduardo vão apresentar a banca, como é que vai ser? A professora Carmen pode apresentar, né? Uhum. Eu posso apresentar a banca e depois eu passo a palavra para o Anderson, que vai conduzir a chamada das apresentações, né? Então, o Rogério está aqui conosco, o Rogério de Assis Brasil. Ele é CEO na Sabores Urbanos, membro da Cápsula Hub e RS Foodtech Alliance. Obrigada, Rogério, pela tua participação. É uma agenda bem concorrida. Eu conversei com ele pelo WhatsApp já faz um tempo, e depois nós conversamos pelo telefone, ele reorganizou a agenda para poder se dedicar aqui um tempinho, né, num horário nobre, sábado à noite. Então, agradecemos sua presença. Tem muita experiência no ecossistema de inovação, não só de Santa Maria, como do Estado, nível Brasil, né? Tem conexões internacionais. Então, é uma honra contar com a tua presença, fala, opinião aqui e participação. Obrigada, Rogério. Obrigado, é um prazer estar com vocês. É brilhante mesmo. Num sábado, esse time reunido aí, e eu acredito que é assim que o Brasil cada vez prospera mais, viu? Então, me dedico a todos esses momentos com vocês aí. Valeu. A outra integrante da banca, né, a Ana Júlia Socal, é arquiteta urbanista e turismóloga, superintendente de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Santa Maria. Seja bem-vinda, então, Ana Júlia. Te apresentei no segundo momento porque a gente já se encontrou em algumas reuniões e em algum momento também tu nos ajudou a modelar esse evento, né? Então, agradeço pela abertura por parte da Prefeitura, por trazer essa parceria. E seja bem-vinda, é um prazer também contar
com o teu olhar profissional sobre os projetos e também é uma forma de motivar os alunos e a comunidade universitária a seguir com parcerias como essa. Obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e aproveito para parabenizar vocês pelo evento, pela organização e por terem colocado o Distrito Criativo, né, nessa, como tema, assim, e a gente agradece também pela oportunidade de ter mais gente pensando e colaborando com o Distrito Criativo. Anderson, te passo a palavra, então, agora para conduzir com os grupos. Vou fazer a apresentação do último membro da banca, então, que é o Leonardo. A gente vai apresentar o Leonardo, sócio da UAID, sócio, né, responsável pela área comercial da empresa. Hoje ajuda já na pré-banca, agora vai fazer parte da banca. E queria aproveitar só um momento para agradecer o convite da Carmen, do professor Eduardo, do professor Lucas, porque nos convidaram para estar junto da CCM e do CDIO para tocar todo o processo, então a gente fica muito feliz aqui em dar esse suporte, disponibilizar um pouquinho da nossa ferramenta que ajudou o pessoal durante o dia a desenvolver suas ideias, que quando me foi apresentado que era a iniciativa CDIO foi totalmente de encontro, porque a UAID acredita no desenvolvimento de potenciais empreendedores inovadores, no desenvolvimento de habilidades tanto técnicas quanto hard quanto soft skills. Então, queria agradecer esse momento para fazer a fala institucional da empresa. E agora eu gostaria de chamar o grupo 1, que vai fazer a primeira apresentação. Já disponibilizar, podem compartilhar a tela com a apresentação de vocês. São 5 minutos de apresentação do grupo 1. Depois, 5 minutos disponíveis para a banca fazer as arguições necessárias e questionamentos aos apresentadores. Testados os slides. Quem que vai apresentar do grupo 1? Alô? Sou eu. O apresentador do grupo 1. Ô, Tobias, beleza. Vocês conseguem ver minha tela? Aqui. Sim, tudo ok. Passa o slide para frente, volta. Passei para frente. Voltei. Ok, funcionou. Eu vou dar o ok aqui, está iniciando 5 minutos, tá bom, Tobias? Tá bom, você vai me avisar? Vou avisar. Tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, valendo. Boa noite a todos, boa noite, banca. Nós somos a empresa Walk Light, seu caminho iluminado pelo sol. Essa é a nossa equipe, ela é composta pela Milena, pelo Rafael, pela Thaís e por mim, Tobias. Pois bem, para apresentar nossa problemática, para introduzir o tema, eu trouxe aqui alguns dados. Né? Primeiro, os dados da redução de criminalidade, que o National Bureau of Economic Research nos Estados Unidos coletou em 2021, de 36% da redução de criminalidade, com uma melhoria na iluminação pública. Né? A gente tem também a matriz energética brasileira, com 9,1% dela composta por energia solar, né, em potência instalada. Apesar de ser um número pequeno, ele vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Né? E a gente trouxe um dado local de Santa Maria, de 423 empreendimentos que possuem geração de energia solar própria. Isso vai ser importante mais para frente na nossa apresentação. Pois bem, a problemática que a gente traz aqui é baseada principalmente no Distrito Criativo, que no seu primeiro objetivo estratégico tem a melhoria da iluminação pública da cidade de Santa Maria. E tem como principais tópicos, esse é o primeiro objetivo que ele está para a gente, como principais tópicos a iluminação precária, o excesso de cabos que provoca poluição visual, a manutenção que é dificultada por conta de vandalismos e a segurança pública que fica debilitada quando há uma iluminação pública precária. E como solução para isso, a gente traz principalmente sensores de circulação e luminosidade, iluminação com painéis fotovoltaicos que vão alimentar baterias dos postes, vocês podem ver na figura ao lado,
lâmpadas de LED, que são mais econômicas e mais duradouras que as tradicionais, e a telegestão para a manutenção desses postes de maneira mais assertiva, através de softwares de gestão. Aqui a gente já entra no segmento de cliente que a gente tem. E principalmente a gente vai olhar para o B2B e B2G. O B2B, a gente olha para clubes, parques industriais, condomínios, que vão ter sua área aberta, iluminada pelo nosso produto. E como é que vai funcionar a interação com o cliente? Ele vai procurar o serviço e a gente vai vender os postes e a instalação dos equipamentos uma só vez, então através de ticket, e o pagamento mensal para manutenção e monitoramento através do outsourcing. Seria um pouco semelhante para as parcerias público-privadas, que poderiam ser realizadas em praças, por exemplo, de maneira muito semelhante com o B2B. E também a gente olha para licitações, para prefeituras que gostariam de reduzir custos da iluminação pública, por exemplo. A nossa empresa poderia competir em licitações para iluminação pública, mesmo que em pequenos trechos da cidade. Fazendo uma análise de mercado, a gente vê como nossos principais concorrentes, fornecedores de sensores de presença, empresas de painéis solares. E as parcerias que poderiam impulsionar o nosso negócio seriam projetos de extensão universitária, que envolvam principalmente urbanismo e fontes de energia limpa, e desenvolvedores de softwares, tanto de gestão quanto de controle e automação. Justamente para esses sensores de luminosidade, sensores de presença, a luz não ficar acesa o tempo todo e também você não ter que usar a energia da rede e pagar por isso. Então, você economiza com a luz não ficando acesa o tempo todo e economiza sem usar a energia da rede. A gente fez aqui algumas estimativas de custos, principalmente comparando um poste tradicional com um poste que a gente venderia. O poste tradicional ele sai mais barato, tá? Mas o poste que a gente fornece, ele vai se pagando ao longo do tempo pela manutenção facilitada, pelo fato de você não usar energia da rede pública, não ter que pagar por essa energia. Então, é uma economia de longo prazo, um investimento, né? Não são custos a mais. Aqui, como diferenciais, a gente tem a melhora na segurança, o amplo mercado, economia viável, uma realidade inovadora e sustentável, atendendo aos objetivos do desenvolvimento sustentável e maiores oportunidades de tráfego noturno, por conta da maior segurança que a gente tem, né, de pessoas e negócios noturnos. E próximos passos, a gente pode ter como um produto complementar sensores de circulação para estabelecimentos comerciais que tenham geração de energia, visando uma segurança pública e maior economia desses estabelecimentos. Aqui vocês podem ter os nossos contatos e eu finalizo aqui a apresentação com identifique seus problemas, mas dê seu poder e energia às soluções. Obrigado. Obrigado, Tobias. Eu dei uma margem de erro aqui de 5 segundos para ti, então foi bem no cronômetro, tá? 5 minutos, 5 segundos e 60 centésimos aqui, ó. Deixei para te ver que foi no talo, Tobias. Parabéns. Agora eu vou passar para a banca, 5 minutos de arguição. Vocês podem se organizar por quem começar, ou o Rogério, ou a Ana, depois o Leonardo. 5 minutinhos, pessoal. Perfeito, eu posso começar. Peço desculpa às mulheres aí, só que nesse momento eu achei tão interessante que me lembrou muita coisa. Tobias, parabéns aí pelo teu time, parabéns pela apresentação. É um tema relevante, sim, em todo o Brasil. E a pergunta é, eu vi que o teu cliente é B2B, numa das relações. Se vocês fossem contratados por uma prefeitura, aí na nova lei de licitações, que é a 14.133, que entra a partir do próximo ano, como é que vocês trabalhariam? Somente em espaços públicos geridos pela prefeitura, um exemplo, parques, ou vocês entrariam também na iluminação pública nas vias? Boa noite, Rogério. Obrigado pela pergunta. A gente conseguiria fazer a gestão tanto de vias quanto a iluminação de parques, né? E a gente tinha como plano inicial, a gente até teve conhecimento ao longo do processo de estruturação da proposta,
conhecimento de empresas que tiveram alguns problemas nessa questão de relação público-privada, da venda em questão de licitação, mas havendo a possibilidade de licitação, a gente pretenderia talvez buscar trechos de vias parciais, não a cidade inteira, lógico, pegar um bairro, um condomínio residencial. Então, tanto parques quanto vias poderiam ser atendidos. Perfeito, obrigado. Bom, boa noite, parabéns pela proposta de vocês. Eu acho que é uma questão da iluminação, um dos objetivos principais ali na questão da infraestrutura do Distrito Criativo, né, quando a gente pensa no planejamento estratégico e no nosso plano de ação. Achei muito interessante o que vocês trouxeram, e eu só queria que tu me explicasse um pouquinho mais como é que essa questão do ticket que tu falou, como é que isso funcionaria. A empresa venderia os postes já com essas placas solares? Só se tu pudesse falar um pouquinho mais dessa parte que ficou meio mais abstrata para mim. Mas achei muito interessante e acho que seria uma solução muito boa, né? A gente precisa melhorar primeiro a questão da infraestrutura também do Distrito Criativo, para depois a gente avançar e pensar nas outras questões. Boa noite, Ana Júlia. Obrigado pela pergunta. Essa questão do ticket e o outsourcing, a gente trabalharia na venda dos postes e a instalação dos equipamentos, né? O sensor de presença, o painel solar, o poste em si, as lâmpadas e por aí vai, uma única vez. E por isso seria ticket, modelo de negócio. E existe a questão do pagamento mensal para manutenção e o monitoramento. Por exemplo, existe espaço nos sensores para a gente realizar métricas de quantas pessoas estão passando pelo local, quantas vezes a luz acendeu, quantas vezes ela foi de fato usada, né? Então, a presença do ticket seria nesse sentido. Só para poder complementar, como a gente sabe, a iluminação pública é muito precária. E ela se torna precária exatamente por não ter essa manutenção nela, né, regularmente. Então, a nossa venda desses tickets seriam já exatamente para isso, para que a gente pudesse ter um controle de prevenção, para que não acontecesse de um poste vir a queimar a luz e aquela comunidade, aquele lugar onde foi instalado, ficar semanas sem essa energia. Então, a gente vende isso, mas tendo a garantia de uma manutenção, de um monitoramento, para que não aconteça falhas ou erros, para que possam estar vindo prejudicar esses comércios ou as vias públicas mesmo em si. Legal. Posso ir, gente? Beleza. Leonardo, tem 30 segundos. Tá, tranquilo. Bom, Tobias, eu gostaria de saber como é que vocês pensaram, se vocês fizeram alguma validação no B2B, porque eu fico pensando o seguinte, poxa, por energia sim, mas por segurança, o argumento de tu vender para um condomínio fechado, talvez ele não faça muito sentido. Pergunto isso com foco principalmente na seguinte situação, não ficar refém só de questões governamentais como negócio. Então, se tu conseguir aprofundar isso para mim, melhor. Mas desde já, parabéns, relevância do problema ótima, muito fomentado atualmente, inclusive, por iniciativas públicas do governo, que é uma linha de transformação da energia no Brasil. Então, muito legal a proposta até aqui. Tobias, rapidinho, responde Leonardo aí, 30 segundos para a gente não estourar muito tempo. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Boa noite. Bem, a validação do B2B, ela vai se dar principalmente nos clubes, nos parques industriais, nos condomínios, né? No sentido de que esses clientes privados, eles têm áreas abertas grandes, né? Então, eles têm uma demanda de iluminação interna, iluminação só desse ambiente, mas que ainda assim é um ambiente aberto, né? Por isso, há a questão de obter energia solar. E por isso ele consegue economia de energia e esses seriam, na verdade, os principais clientes, e a gente não ficaria refém
dificilmente ficaria refém da questão de licitações, né? Nesse sentido que o B2B ele funciona e seria o principal foco. Obrigado, Tobias. Obrigado, Leonardo. Obrigado, banca. Pode tirar a apresentação agora, Tobias, para liberar para o grupo 2 colocar. Obrigado. Grupo 2 pode compartilhar a tela, se preparar para a apresentação. E quando tiver tudo ok, eu dou início aqui à contagem do tempo. Ok. Certo, todos estão vendo minha tela? Um minuto. Ok, passa o slide para frente e para trás. Não está passando. Calma aí. Passou. Aí, voltou, beleza. Ok, eu vou contar até 5 e aí pode começar. Quem que vai apresentar? Eu, Felipe. Felipe, beleza, Felipe. Vou contar até 5, tu começa, tá bom? Uhum. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Boa noite a todos. Nós somos a Safe Security e a nossa intenção é melhorar a segurança no Brasil. A segurança no Brasil é um problema. A segunda PNUD, órgão da ONU, 573 roubos a cada 100 mil habitantes ocorrem no Brasil. Isso coloca o Brasil na terceira posição em toda a América Latina. Só que isso não condiz com o que o Brasil investe em segurança pública. O Brasil investe hoje 1,38% do seu PIB em segurança pública. Ou seja, nós temos um alto investimento, mas um retorno não tão eficaz como em outros países. Nós, a Safe Security, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma integração entre o sistema atual, que comporta câmeras, sistemas de monitoramento atual, deixar esse sistema mais robusto com auxílio de drones e, através do software e aplicativos com acesso da população, tornar a força policial mais eficaz na hora dela agir no seu território. Nós temos quem a gente almeja com essa proposta? Nós almejamos tanto os serviços públicos como os serviços privados, ou seja, B2B e o B2G. Isso porque nós vemos que as empresas privadas querem a sua segurança, a segurança do seu cliente, a segurança dos funcionários, a segurança dos seus bens, enquanto o governo quer manter a segurança da sua população. Vemos que nós teríamos que ter um investimento inicial de R$500 mil, 250 mil para o desenvolvimento do software e 250 mil para a compra dos drones, do primeiro processo de compra dos drones. Esse sistema poderia ser vendido. Nós venderíamos por valor pelo drone mais o valor pelo aplicativo. Nós teríamos assinaturas mensais, assinaturas anuais, na qual os nossos clientes poderiam escolher o tempo que nós íamos atender ele, eles poderiam escolher qual é o nível de monitoramento que eles teriam, e assim a gente prevê, por exemplo, com toda a nossa frota de drones sendo contratada, um faturamento anual de R$800 mil. A segurança pública no Brasil é um problema, todos sabemos disso, mas juntos eu vejo que nós podemos melhorar ela. Eu sou o Felipe Pageu e junto com a Daniele, o Guilherme e a Tainá, nós nos despedimos aqui. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Bem sucinto no seu tempo. 3 minutos e 27, sobrou 1 minuto e meio ainda de apresentação, que vai sobrar para a banca fazer as perguntas. Então, agora eu vou passar para a banca iniciar os questionamentos. Pode começar o Rogério e a Ana, depois a gente passa para o Leonardo.
Posso começar, então? Pode. Bom, parabéns, Felipe. Acho que muito legal a proposta de vocês. Também é outra questão muito importante dentro da região do distrito, né, que a gente fala muito, que é a segurança. Eu só queria que tu falasse um pouquinho desse aplicativo. As pessoas, qualquer pessoa poderia baixar? As pessoas têm alguma interação nesse aplicativo de, enfim, registrar alguma coisa ali? Ou seria mais para um monitoramento, para ter acesso às informações? Como é que isso funcionaria? Sim, eu vejo como toda a população tendo esse acesso ao aplicativo e elas poderem sempre dar o feedback, elas sempre poderem, por exemplo, acionar lugares onde, por exemplo, não tem tanta iluminação ou lugares onde elas vejam onde está ocorrendo muita criminalidade, porque, por exemplo, todo mundo conhece o próprio bairro e sabe quais são os lugares mais perigosos, quais não são, e o feedback da própria população nisso seria primordial, seria essencial para deixar a força policial mais efetiva nas suas ações. Ok, obrigado, Felipe. Rogério? Olá, Felipe. Parabéns aí, parabéns pelo time também. Esse tema ele é relevante, principalmente porque no final trata de vidas, E os países, eles sempre buscam de tudo para estar à frente de uma temática que é da vigilância, depois da criminalidade, o que fosse. Então, eu penso que é muito relevante, principalmente para, como a Ana Júlia falou, da região do Distrito Criativo em Santa Maria. Explica um pouquinho melhor sobre essa temática, a plataforma de vocês, que vocês vão trabalhar com esse aplicativo, que fosse. Vocês pensam em desenvolver ela ou usar um white label que tem no mercado para trazer para a startup de vocês? A gente pretende desenvolver o software desde o início, e esse software vai dar índices para a gente do que está ocorrendo, se o sistema está sendo efetivo, se ele está a força policial está conseguindo ser mais efetivo com esse sistema, e trazer tanto colocar os drones como a força policial, dar as informações necessárias para ela sempre conseguir evoluir com uma inteligência artificial, através de uma inteligência artificial, através de alguns outros processos, ver, por exemplo, se as câmeras que estão sendo instaladas também estão conseguindo cumprir o seu papel na sua papel a qual foi designada, assim como os drones, para que o objetivo seja alcançado, o objetivo de conseguir a eficácia da força policial. Obrigado. Perfeito, obrigado então. Legal. Parabéns, Felipe e time, pelo projeto. Eu acho que essa dor que vocês atacam da segurança com mais clareza, assim, é uma necessidade, assim, fundamental para ser trabalhada rapidamente assim no Brasil, porque eu assisti um documentário, por incrível que pareça, semana passada, sobre segurança pública, e fiquei bastante apavorado assim com algumas coisas que acontecem no Brasil. Eu queria saber um pouco mais se teria como a gente simplificar o início, porque vocês falaram no investimento de R$500 mil, um desenvolvimento de um aplicativo de robustez tecnológica bastante grande e 60 drones para começar esse projeto, né? Isso gera uma barreira de dificuldade de começo. Teria como a gente fazer um teste de alguma forma mais simplificada para verificar uma viabilidade? Por exemplo, programar o software, aplicar num primeiro momento só em câmeras já instaladas, que nem temos aqui em Passo Fundo, provavelmente deve ter bastante em Santa Maria também, ou usar menos drones, enfim, estou pensando numa maneira de viabilizar com mais facilidade. Conseguiriam falar sobre isso um pouco? Claro. Você colocar o sistema, o aplicativo eu acho que é o essencial, é o primordial nesse sistema.
que é a gente conseguir usar o que a gente já tem porque a gente já tem muito. Como eu te mostrei, a gente já tem muito investimento. Ou seja, está tendo monitoramento, está tendo. O objetivo do software é dar mais eficácia a essa força policial. Talvez em centros onde na maioria das cidades normalmente são os lugares mais seguros, onde tem mais pessoas, mais câmeras. Nesses lugares, provavelmente, nós teríamos uma melhor eficácia do nosso software a partir do que nós já temos. E os drones seriam, por exemplo, para complementar em áreas residenciais, em áreas mais longe do centro, onde muitas vezes não temos câmeras, às vezes em bairros mais periféricos, bairros de renda menor, onde nem é todas as casas que tem câmera, em que os drones lá, né, não seria um investimento tão alto do governo, porque seriam mais em bairros residenciais, enquanto no centro nós teríamos um investimento massivo do comércio, das indústrias, e nós teríamos esse investimento menor do governo para poder atender a demanda da população da área residencial. Bom, complementando um pouco o que o Felipe falou, então, sobre esse segurança com drones, aqui na minha faculdade, na EAUSP, eles compraram esse ano um sistema de monitoramento por drone. Então, eu acho que sim, é viável a gente diminuir a quantidade de drones e testar, procurar algum aplicativo no celular mesmo que seja compatível com esse drone para fazer um teste inicial. Assim. Acho que seria possível. Perfeito. Obrigado, Tainá. Obrigado, Felipe. Excelente. Beleza. Obrigado, pessoal. Muito obrigado ao grupo 2, Guilherme, Felipe, Tainá e Daniele. Agora eu convido o grupo 3 a compartilhar a tela. Já me fala quem que vai apresentar também. Grupo 4, desculpa. Eu esqueci que o grupo 3 a gente pulou. É o grupo 4, então. O grupo 4 eu convido a compartilhar a tela. Beleza, vou compartilhar. Obrigado, prof. Viviane, me mostrou aqui só com os dedinhos, assim, ó. Rafael, então vamos... Vai ser grupo 3 ou grupo 4? Desculpa. Grupo 4. Grupo 4. Então somos nós. Bom, eu vou colocar o compartilhamento de tela. Só um minuto, por favor. Ok, Larissa. É você mesmo que vai apresentar, Larissa? Sim, isso mesmo. Eu vou estar fazendo a apresentação do grupo. Ok. Bota mais a apresentação. Vamos testar. Para frente e para trás, o slide. Tudo ok? Slide. Perfeito. Ok. Bom. Larissa, pode começar. Ok. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Larissa, da empresa Metatur, e hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência possível em todos os lugares do mundo. Bom, através de uma pesquisa em foco à cidade de Santa Maria, nós verificamos que um dos principais problemas identificados referente às pessoas e aos meios turísticos históricos da cidade é a questão da falta de reparo nesses espaços turísticos históricos e na questão também da falta de conhecimento desses espaços. Com base nesses problemas identificados, nós desenvolvemos um projeto ao qual ele vai estar agregando de maneira a qual a acessibilidade, as novas experiências, a história alinhada ao turismo, a segurança e o atendimento personalizado vai estar incluso a ele e vai estar agregando valor a isso. Bom, como projeto e solução para os problemas identificados,
nós desenvolvemos um pacote, ao qual esse pacote ele é composto por 2 tipos de serviços conjuntos e interligados. Um desses serviços vai ser trabalhado a partir de manutenção de prédios históricos. Então, a revitalização desses espaços, a modernização desses espaços, de maneira a qual eles não percam a sua essência, não percam a sua história e não deixem de ser históricos. Ele vai ser apenas revitalizado para que crie a vontade do morador, do turista, de estar conhecendo esse ambiente. Aqui nós temos, por exemplo, uma imagem da estação ferroviária Gari, que é uma estação ferroviária muito importante para a história da cidade de Santa Maria, muito importante também na questão do estado. E aqui nós vemos que, por conta do tempo, a deteriorização dela foi muito grande, e às vezes pelo fato dessa deteriorização ter sido tão grande, as novas gerações não conseguem entender, de certa maneira, por não ser atrativo, a importância a qual ela tem para a cidade e a maneira a qual ela agrega valor à cidade e à história da cidade. Então, o nosso projeto ele entraria especificadamente nessa parte da revitalização, de trazer novamente a vida, de trazer novamente todo o valor agregado a esse patrimônio, a essa estrutura, para conseguir com que novas gerações, antigas gerações, turistas, sintam o que é justamente a história da cidade, o que compôs a cidade, o que fez nascer a cidade e o que caracteriza a identidade de um povo. Alinhado a esse projeto de revitalização dessas estruturas públicas, nós também entraríamos com uma realidade virtual, um metaverso em cima disso, onde esses espaços eles seriam transferidos para a realidade virtual, ficando em espaços virtuais, para que pessoas que não estejam de forma física apreciando esse espaço possam apreciar também e conseguir uma experiência através de uma maneira digital. Então, em qualquer lugar do mundo, essa pessoa consegue ver, por exemplo, a Ferrovia Gari, a maneira como ela está revitalizada, a maneira como ela agrega valor à cidade, a maneira como ela faz parte de uma identidade. Com isso, a gente gera na pessoa que não está de maneira física e está de maneira virtual a vontade de estar conhecendo, de estar conseguindo essa nova experiência, de estar conhecendo uma nova cultura, conhecendo uma nova história ali de edificação de um povo, de um espaço. Bom, o nosso projeto ele é destinado a prefeituras. Então, nós venderíamos o nosso pacote. Nesse pacote estaria a prestação de serviço de manutenção nesses espaços, alinhado à realidade virtual. As prefeituras elas iriam comprar conosco secretarias, por exemplo, de cultura, secretarias de turismo, secretarias de desenvolvimento interno da cidade, para que nós conseguiríamos ter uma parceria alinhada a essas prefeituras, a essas secretarias. E assim, eu finalizo a apresentação e deixo um desafio para vocês. Embarquem conosco nessa viagem e apreciem um novo mundo de maneira física e digital. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. 5 minutos e 2 segundos. Agora eu vou passar a palavra para a banca. 5 minutos para as perguntas. Larissa, prazer. Penso que eu. Acho que a Ana Júlia foi na outra, né? Isso aí, pode ir. Larissa, parabéns. A minha primeira formação é turismólogo, e é onde eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um respeito muito grande por todos os turismólogos e diretamente aos meus mestres, né, que possibilitaram a minha formação. E observar vocês falar de um bem, de um patrimônio que ele é fantástico dentro de Santa Maria, como também de toda a malha ferroviária no Brasil. Haja visto, Santa Maria foi um dos maiores entroncamentos ferroviários da América Latina. É muito prazeroso.
Certamente vocês vão caminhar, porque eu acredito que muito nessa potencialidade da startup de vocês e da ideia, vocês vão encontrar IFAM e IFAI, que pode muitas vezes verificar de que forma vocês, para entender melhor por que muitas coisas não foi revitalizado ainda, porque tem todo um processo de patrimônio, mas eu acredito que vocês vão ser muito felizes. Minha dúvida ficou super rápida, a ideia de vocês é fazer a revitalização diretamente no digital, ou vocês também trabalhariam em parceria com uma prefeitura na revitalização, no incentivo daquele bem? Bom, Rogério, eu agradeço pela pergunta, agradeço pelas colocações também. Bom, o nosso projeto, ele iria estar promovendo essa revitalização tanto no espaço físico, para justamente ele estar indo para o espaço digital de uma maneira atrativa. Não faz sentido nós colocarmos um ambiente digital, um patrimônio histórico em um ambiente digital a qual ele não seja atrativo para quem vê de fora. Então, com esse combo de estar revitalizando de maneira física, estar colocando ele numa maneira em uma plataforma digital, num espaço digital, nós estaríamos agregando valor tanto ao patrimônio, porque o patrimônio ele continuaria sendo histórico, porém ele consegue ser histórico e também consegue se adaptar aos novos padrões e às novas trocas sociais do mundo. Então, nós agregamos um valor aí. E na questão que você também comentou sobre estar em parceria com essas prefeituras, a parceria é justamente feita com a prefeitura, porque esses espaços públicos, as prefeituras respondem por eles. Então, essa parceria seria uma parceria direta com as prefeituras. A revitalização, ela seria essencial, como eu já coloquei. O turismo, ele seria muito alavancado, então a gente teria aí a economia local crescendo bastante, a troca cultural crescendo também. Nós teríamos a modernização de um espaço que muitos veem como um espaço a qual ele deve sucatear por ser antigo, não tenha mais valor, crescendo novamente com valor nas novas gerações, em antigas gerações, para que entendam justamente a maneira a qual ele foi tão importante para a história, continua sendo tão importante para a história. Obrigada. Parabéns, Larissa. Muito legal a ideia de vocês. Eu acho que os espaços históricos, os patrimônios que a gente tem dentro desse território do Distrito Criativo são o que vão realmente dar a cara, né, do Distrito Criativo. É uma parte fundamental, não adianta a gente falar também de outras coisas sem considerar a revitalização desses locais que fazem parte da história da cidade e que atualmente estão nesse estado, né, que a gente conseguiu ver na foto. E muito interessante também a ideia de trazer a realidade virtual para esse cenário, para a gente possibilitar que outras pessoas conheçam, né, de repente, durante todo esse processo, até se fazer uma revitalização, até se concluir toda a revitalização desses espaços, que as pessoas possam ir tendo acesso a esses patrimônios de uma outra forma, né? Como que vocês pensam em fazer a divulgação dessa realidade virtual? Assim, seria um aplicativo? Como que vocês pensam em divulgar? Porque tu falaste das pessoas não conhecerem, né? Ou das novas gerações não poderem conhecer. Como é que isso foi pensado de alguma forma, divulgar para que, de repente, pessoas de outros locais também consigam acessar e, através desse dispositivo, dessa ferramenta de realidade virtual, entender e compreender a importância da Gare para Santa Maria, desses patrimônios? Bom, nós iríamos, agradeço pela pergunta, desculpa, Ana, nós iríamos estar divulgando, fazendo essas divulgações através de redes sociais. Então, nós iríamos estar pegando aí uma grande parcela de um público, porque nós temos uma parcela muito grande que utiliza as redes sociais, para estar divulgando. Poxa, um projeto novo, uma cidade começou a fazer a transição de um ambiente físico para um ambiente digital, venham conhecer, veja como é interessante saber da história da cidade, porque ela trabalha dessa maneira. Então, nós temos aí redes sociais em ascensão, nós temos o TikTok para as novas gerações, nós temos o Instagram, nós temos o LinkedIn, nós temos as redes sociais que a prefeitura
utiliza também, na maioria das vezes, para estar colocando recados, nós temos rádios, então nós temos diversas maneiras de estar fazendo uma propaganda, não sei se seria a palavra, talvez uma divulgação desse novo projeto ao qual está sendo implementado. E nós conseguimos alinhar justamente essa questão do novo com o antigo, o histórico, de outra maneira também. Então, esse conjunto, esse andar junto, nós temos em todos os processos. Isso que é interessante no nosso projeto, porque nós conseguimos relacionar de ambas as maneiras. Muito bom. Bom, eu não tenho perguntas, a minha pergunta era igual a da Ana. Muito bom, parabéns para o grupo, bem apresentado, bem claro. Pode seguir, Anderson. Obrigado, Léo. Obrigado, grupo 4, parabéns pela apresentação. Obrigado, Larissa, Bruno, Pedro. Convido agora a Larissa a parar o compartilhamento de tela dela. Bom, agradeço a vocês, agradeço as perguntas e muito obrigada pela atenção. Obrigado, pessoal. Agora, eu peço para o grupo 5 compartilhar a tela e informar quem vai fazer a apresentação. Oi, tudo bom? Eu sou o Rafael, vou apresentar. Beleza, Rafael. Pode compartilhar para nós aí? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Ok. Rafael, faz um teste, passa para frente e para trás do slide. Ok. Eu vou contar até 5 e tu pode começar, tá bom, Rafael? Beleza. 5, 4, 3, 2, 1, começa. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu, Rafael e o Valdevino, a gente idealizou a IoTech. A gente quer promover um transporte inteligente para cidades inteligentes. Então, falando um pouco do problema que a gente está querendo resolver, o principal problema é a má distribuição de frota de ônibus e o mau planejamento da rota deles também. Isso acaba acarretando em diversas situações, né? Por exemplo, superlotação, como vocês estão vendo na foto, linhas ociosas, em que tem vários ônibus que estão vazios, não tem ninguém lá dentro, mas ele vai fazer a rota dele mesmo assim, o que gera um custo para a empresa. Uma fila na entrada do ônibus muito grande, né? Que acaba atrasando, aumentando o período da viagem. Um desconhecimento das áreas que tem maior demanda pelo ônibus e uma concorrência também do sistema de transporte público com motorista de aplicativo, que às vezes a pessoa prefere pagar mais do que enfrentar toda essa superlotação, todo esse desconforto. Então, a gente até trouxe um dado aqui, que é o número anual de passageiros que usam transporte público no estado de São Paulo entre 2015 e 2020. A gente pode ver uma queda bem grande, né? Isso deve ter acontecido em decorrência de vários fatores. Por exemplo, pandemia, com certeza, no período de 2020, a ascensão dos motoristas de aplicativo, entre outros fatores, né? Então, o que a gente quer propor de solução? A gente quer oferecer um sistema baseado em dispositivos IoT para fazer todo o monitoramento, toda uma análise, uma ciência de dados em cima do fluxo de pessoas e da rota que essas pessoas tomam para usar o transporte público. Então, com essa ciência de dados, a gente faria sugestões para empresas, tipo, ó, essa linha aqui está ociosa, mas aquela linha aqui está super lotada, então vamos realocar esse ônibus para lá e tentar fazer uma rota mais otimizada. Com isso, a gente consegue reduzir custo que a empresa está tendo com linha ociosa, consegue aumentar o conforto do cliente, fazendo com que ele tenha preferência de tomar o ônibus ao invés de pedir algum motorista de aplicativo e tornar a viagem mais rápida, mais eficiente, né? Então, essa é a nossa principal ideia. Então, para mostrar como a tecnologia IoT é importante, né? A gente trouxe esse dado que é a percepção de líderes, né? De líderes de organizações, de empresas que adotaram a IoT no seu trabalho. Eles observaram, 82% dos líderes observaram um aumento nos lucros e 81% estão dando mais prioridade a esse tipo de tecnologia, porque
essa tecnologia consegue promover a conectividade, né, entre coisas que geralmente não tinha conectividade. Então, por exemplo, o ônibus, com a conectividade, ele vai passar esses dados de demanda de pessoas, de fluxo de pessoas em tempo real, o que é muito interessante, tem muita aplicação em cima disso. A gente vai oferecer também a essa empresa um sistema um aplicativo, né, que vai mostrar quais ônibus estão mais lotados. Isso é um recurso que já existe em algumas cidades, mostrando se o ônibus está lotado ou não em tempo real. Então, a pessoa pode se organizar e esperar o próximo para não enfrentar todo esse desconforto. E, enfim, o que a gente está fazendo é toda essa ciência de dados, né? E vai sugerir aplicações com base nesses dados para as empresas. Então, os custos que a gente vai ter com isso são, claro, os dispositivos eletrônicos, a gente vai precisar de servidores em nuvem, a gente vai precisar de equipes, ferramentas para instalar esse tipo de tecnologia nos ônibus, recursos humanos para fazer o desenvolvimento, operações, suporte técnico, etc. Vai precisar licenciar essas tecnologias também. Então, e como que a gente vai pagar todos esses custos, né? A gente vai cobrar uma instalação do sistema de monitoramento e vai cobrar a mensalidade para poder oferecer esse serviço, né? Então, todo mês, por exemplo, a gente vai cobrar um valor para a empresa para a gente poder continuar dando essas sugestões para ela e mostrar como que está a demanda para essa pessoa. Então, é com isso que eu trago essa foto da Kodak, né? Até fazendo referência ao que aconteceu com ela, né? Então, só sobrevive quem se reinventa. Os demais, cedo ou tarde, entram em extinção. Então, é o que está acontecendo com o transporte público. Ele está sendo cada vez mais precário porque ele não se reinventa, ele não se atualiza. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. Também foi gravado em 5 minutos. Parabéns pela apresentação. Agora eu vou passar para a banca fazer as perguntas. Começamos agora pela Ana, né? E depois segue o resto da banca. Parabéns, Rafael, muito, muito legal também a ideia de vocês. Acho que a proposta mostra o quanto a tecnologia tem nos ajudado, né, a solucionar vários problemas. Acho que o trabalho de vocês e os outros trabalhos também mostram essa relevância. Muito legal, acho que é uma solução muito, muito interessante para a gente pensar. E eu só fiquei na dúvida se o cliente de vocês ofereceriam esse serviço, seria para a prefeitura ou para a empresa que faz aqui em Santa Maria tem uma empresa, né, que faz esse gerenciamento das frotas dos ônibus. Só essa questão. Mas parabéns. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, a nossa ideia é oferecer esse produto, esse serviço para a empresa, para a concessionária do ônibus mesmo. Porque, por exemplo, eu estou estudando em Lorena, né? E aqui em Lorena tem uma empresa que cuida dos ônibus. Então, a gente ofereceria para ela mesmo, não para a prefeitura. A não ser que seja a prefeitura também que faça essa gestão. Aí podemos oferecer para ela também. Mas a ideia é oferecer para quem realmente cuida de toda a gestão dos ônibus da cidade, toda a infraestrutura do transporte, né? Rafael e time, parabéns. Eu me lembrei, a minha pergunta ela vai sobre um tema que eu me lembrei e vivenciei bastante sobre a prática dos eventos. A tua ferramenta, a ferramenta de vocês e a tecnologia, ela é de suma importância para os meios urbanos, e aí são as cidades pequenas, médias e grandes, ok? E que vocês muito bem sabem que as cidades médias, elas são as maiores no mundo, são cidades médias e não são cidades grandes. Então, vocês têm um oceano azul para fazer esse caminho. E aí eu trago a minha pergunta voltado a algo. Hoje eu trabalho na Secretaria de Planejamento e Governança do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente tem um evento que nós organizamos, chama-se South Summit Brasil. Aconteceu na primeira edição em maio e vai acontecer em abril do próximo ano. Vocês já pensaram também, no dia de hoje, de que isso pode ser também usado para eventos? Essa ferramenta de vocês para conectar
a massa, o trade turístico daquele evento, que muitos eventos, como esse que a gente organizou, nós não tínhamos como colocar maior número de pessoas, e o lugar era muito grande, porém ele era identitário, era no Cais, Mauá, aqui em Porto Alegre. Vocês já pensaram também de fazer isso para eventos diretamente só cuidar da mobilidade de uma cidade? Sim, pensamos sim. Obrigado pela pergunta, Rogério. Então, isso foi uma das questões que o Valdevino levantou, que, por exemplo, se está acontecendo um evento, algum show, que demanda um grande número de pessoas, a gente estava pensando em abrir uma parte, né, uma plataforma também, para meio que o organizador do evento avisar que esse evento vai acontecer. E daí a empresa de ônibus poderia se preparar para esse evento, e como eu falei também, a ideia de utilizar tecnologia de internet das coisas é analisar a demanda de pessoas em tempo real. Então, à medida que a demanda aumenta, a empresa de ônibus automaticamente poderia mandar uma frota maior para seguir aquela rota. Então, por exemplo, se tem um evento com 60 mil pessoas e, tipo, 1.000 pessoas dessas 60 mil vão usar o transporte público. Então, a gente estaria acompanhando esse aumento da demanda em tempo real e ia aumentar a frota conforme necessário, entende? Mas sim, pensamos sim. Obrigado pela pergunta. Legal, grupo, parabéns. Eu vou na mesma linha do Rogério. Eu gostaria de perguntar para vocês qual seria a validação que vocês fizeram com o mercado e qual o preço. E vou dizer o porquê da minha dúvida. Porque, vendo as realidades que eu percebo assim, em relação ao mercado de transporte público, ele é um mercado em recessão e que as empresas que operam nele estão com uma dificuldade muito grande em se manter abertas. Isso é um problemaço assim, financeiro, porque eles dependem de vários fatores, a demanda desce, enfim, incentivo da prefeitura, enfim, está tudo certo quanto a isso. O problema é este, eu acho que a solução é muito boa, mas talvez o mercado e o segmento podem estar, num primeiro momento, um pouco distorcidos. Vocês podem levar isso de uma outra forma para outros locais. Então, eu queria saber o que vocês têm de validação com o mercado que vocês pensarem em aplicar, que é o de transporte urbano. Sim, então, para mim, o maior benefício, né, a maior vantagem da internet das coisas é o baixo custo dela. Então, por exemplo, se eu quero ter uma frota de ônibus mais inteligente, com o uso de sensores e dispositivos, eu não vou precisar trocar a frota inteira por carros mais modernos, né? Posso pegar os carros antigos e usar sensores para adaptar eles, entende? Então, por exemplo, pode ser um sensor simples na catraca, que conta quantas vezes ela está girando e emite sinal através da internet. Então, isso é com certeza bem mais barato do que trocar o ônibus inteiro, entende? Então, aplicar a internet das coisas nisso pode acabar reduzindo o custo de modernização bastante, assim, sabe? Entendi. Teria uma viabilidade da seguinte forma. O investimento inicial não seria tão alto e com o passar do tempo esse investimento se pagaria pela eficiência que ele gera. A grosso modo seria isso. Exatamente. Seria bem mais barato do que investir para comprar ônibus mais novos, entende? Tranquilo. Beleza, Rafael. Obrigado. Eu Parabéns, grupo. Obrigado, Banca. Obrigado ao meu grupo também. Eu queria só dar um crédito para Maria Clara também. Ela teve uns problemas, teve que acabar se ausentando da atividade, mas ela auxiliou bastante, principalmente no desenvolvimento da ideia. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Ao grupo. Agora, o que vai acontecer, pessoal? Agora a gente vai sair por uns minutinhos, eu, a Carmen e a Banca vai ser levada para uma sala virtual para a gente debater os resultados e depois a gente volta aqui para divulgar quem foi a equipe vencedora e quais são os prêmios. Isso é 3 minutinhos, Bruno. Pode esperar que a gente não vai demorar muito, tá bom? Posso iniciar a sala? Pode botar a sala. O professor Eduardo vai contar uma piada para vocês agora. Cadê ele? Muito show os pitches, hein? Muito bacana.
E aí, professor Messias? O que Muito achou? legais os pitches, com certeza. Muito show, Gostou? muito show. Nossa, show, mas show. Tá? A gente também achou bem legais, achou bem Eu vou motivado. convidar os alunos, né, inclusive esses que são de longe, não tem problema, para que a gente faça uma apresentação dos 4 pitches aqui na Unesp em Guaratinguetá e na USP em Lorena. Olha, que legal. Você já fica responsável por me ajudar a fazer a programação disso para Guará, beleza? E as meninas, né, os meninos da USP de Lorena, idem. Depois eu converso com o Irlandi e eu acho assim que principalmente lá naquelas disciplinas de empreendedorismo, inovação, vai ser muito legal levar essa experiência e vocês não só o pitch, mas vocês contarem a experiência do dia. Eu acho que essa experiência foi a coisa provavelmente para vocês mais rica, né? Falando nisso, só um pouquinho, professor Messias, vamos deixar esse tempinho para o pessoal também preencher o formulário de avaliação. A gente tem um formulário de avaliação aqui do Ideatom para falar essa experiência, tá? Já passo aí no link. Rogério, você recebeu alguma informação aí na sua tela para ir para outra sala? Ou ainda não? Oi, tô aqui. Em princípio. Não apareceu? Tá. Tá, vamos ver Rogério, se o pessoal Pessoal, todos os participantes aqui do Ideatom, tá? Eu tô mandando aqui no chat para todo mundo o formulário, tá? Formulário para preencherem. Talvez o Rogério Por tenha favor, preencham o formulário que está aí no chat. Fala um pouquinho mais alto. É Yuri seu nome, né? Isso. Talvez o Rogério talvez ele tenha que manualmente acessar a Breakout Room, porque ele está autorizado a entrar. Eu não consigo mover ele. Tá. Eu mesmo. Tá. Então você clica ali embaixo, Rogério, por favor, em salas simultâneas, né? Ou vai ter 3 pontinhos assim mais, e aí você clica em salas simultâneas, e aí você vai clicar lá, vai abrir uma nova aba, e aí você vai clicar na sala que diz banca. Vamos lá. Aqui embaixo, não. Salas simultâneas, e aí depois você seleciona a sala. Do lado de banca, parece. Sabe que eu não... Por que a minha tela tá diferente? Aparecendo só 2 ícones. Mas talvez é o meu navegador. Será que eu consigo te colocar lá? Você conseguiu ampliar ele todo? Porque o meu também não estava aparecendo, porque estava reduzida. Eu consegui, ampliei tudo e tá aparecendo só 2 itens. Talvez é o navegador, tá? No canto direito superior tem a opção View ou Visualização. Ali pode estar no Speaker View, pode talvez alterar. Tá em galeria. Tá em galeria? Galeria igual. Tá Speaker View, coloquei agora. Curioso, tá aparecendo só 2 para você. Não, aparecendo 1 somente agora. Por acaso eu tenho o aplicativo do Zoom instalado no computador, talvez funcione corretamente pelo aplicativo do Zoom. Ou então saindo e entrando novamente na sala. Tá. Então talvez eu acho que eu faço mais interessante sair e voltar e entro direto na sala. Isso. Eu posso te colocar na sala de espera e aí te coloco para entrar novamente, pode ser? Tá bem. Vou te colocar na sala de espera, então. Oi, Yuri, eu também estou aqui, não consegui acessar lá. Não foi automático? Que curioso, porque está aqui a sala Foi banca. quando eu cheguei lá, eu caí, aí eu voltei para cá. Aparece que aparece verdinho que você está lá. Tá aparecendo verdinho como se estivesse lá presente. Eu vou te colocar na sala de espera e te colocar de volta aqui dentro também, pode ser? Tá. Uhum.
Pessoal, os estudantes, por favor, preencham um formulário, tá? Que eu coloquei no chat. Vocês viram o formulário no chat? Aproveita o tempinho para fazer Sim, isso. tá aqui. É bem simples. É Tá bem aqui. simples o formulário. O Rogério entrou novamente. Ali no... Tá, viram sim. Tá aí, beleza. O pessoal respondendo no chat. Uhum. Rogério, eu vou te atribuir a sala de novo. Vamos ver se consegue entrar agora. Conectando. Já tem 5 respostas no formulário. Tá bom. Conseguiu. Perfeito. Bom, agora vai começar as deliberações lá, gente. Daqui a pouco eles voltam. Professor Messias, uma pergunta. Em outras edições do CDIO Brazilian Meeting, houve alguma competição como essa do tipo Ideaton? O ano passado... Hackathon eu sei que houve, mas Não, Ideaton já aconteceu? O ano passado, quem coordenou a atividade foi a professora Andréia, lá do CESUPA, em Belém do Pará. Então, na sexta-feira, a gente fez o mesmo formato que foi feito ontem, e no sábado, ela conseguiu uma ex-aluna deles, lá do CESUPA, que é uma empresária de um setor industrial lá no Pará, o pessoal que comercializa castanha, tá? E aí, essa empresa levou o problema para eles. Então, pela manhã, né, assim, muito similar, e eu acho que eles fizeram usaram um pouco da consultoria do Lucas aí, que tinha feito um hackathon desse, né, mais pesado. Foi do E CEPOC. aí o Lucas ajudou eles fazerem, né, o modelo, vamos chamar de compacto, né, que hoje nós estamos chamando de Ideaton. Lá, eu acho que nós chamamos de Novaton, né, Lucas? Eu não me lembro. CDIO Technovation foi. Technovation, legal. Isso. Mas o formato foi exatamente esse, um dia inteiro, quer dizer, o problema de manhã, aí passaram o dia inteiro, e aí no final do dia, né, os pitches, foi muito, muito legal também, assim, muito similar a esse. E eu já coloquei lá para os nossos organizadores do ano que vem, né, que são os professores da FATEC de São José dos Campos, que eles considerem esse formato, e só que vai ser presencial, né? Então... que legal, presencial. Já vamos pensando aí, né, nos recursos, né, para trazer a galera aí do Sul, aqui para o Vale do Paraíba, em São Paulo, o pessoal lá do Norte. O pessoal que já está aqui no Sudeste é mais fácil, né? É legal o pessoal participar, os alunos participarem, porque São José é um polo industrial, né? Então, eles podem aproveitar para conhecer as empresas também. Tem você trabalhou lá, né, Eduardo? Isso, fiquei 8 anos lá. Então, e a gente deve usar indústria lá ali aquele centro, a FATEC está no fundo lá do centro tecnológico. Então, o evento, quer dizer, tudo caminha para que o evento aconteça dentro do Parque Tecnológico. Claro. Que bacana. Que legal que vai ser presencial. Né? Muito, muito bacana, né? Muito bom. Legal. O grande problema é a gente conseguir, né, fazer essa excursão para ir. Então, mas aí, bom, como, né, a gente já sabe que a princípio vai ter, né, eu até, né, aproveitando esses alunos altamente criativos que nós temos aqui, né, participando hoje, daqui a pouco a gente desenha, né, uma vaquinha, dessa vaquinha virtual aí, para financiar a vinda da galera, principalmente do pessoal mais distante, né, pessoal aí do Sul, aqui para o Sudeste, pessoal lá do Norte, né, aqui para o Sudeste. Então,
galera, já vamos pensando, né, numa forma de viabilizar, né, a vinda de vocês. Ideia então agora é para pensar em a captação de recursos. Bem isso daí. Temos o ônibus da universidade. Uma aí, vaquinha Lucas, dessa conseguir. virtual, daqui a pouco uma rifa, né, um curso. Seria um tema bom, né? Pôr isso aí para o pessoal discutir, né? Como ter recursos aí, é um novo desafio. Isso, viabilizar a viagem. Boa ideia. Antes de vocês saírem hoje daqui, fazer um novo projeto e com um pitch ainda hoje, né, de como viabilizar a vinda do pessoal mais distante. Aqui Pitch de 1 minuto. E os professores já vão pensando aí nos projetos de pesquisa que tenha, né, aquela possibilidade de incluir viagem, porque aí daí uma coisa que eu posso fazer aqui, bom, se bem que daí CDIO, a parte do CDIO em si, né, já é aquela coisa que é considerada atividade de tipo congresso, né, participação em congresso, então isso consegue justificar muito tranquilamente, dependendo até de como for, né, se o pessoal de São José, eles não estão aqui agora, mas a gente pode fazer uma integração, fazer o Brazilian Meeting e fazer o Latin America Meeting, tudo junto. Aí é coisa que... Eu saio hoje daqui com a cabeça toda efervescente, né, de ideias, depois de ter visto esses pitches maravilhosos da galera aí, né? Então... E aproveita a oportunidade, né, gente? Vocês aí de Santa Maria, parabéns, né? Nossa, foi muito show, muito show. Parabéns. Obrigada. Legal, obrigado. Eu estava na sala, né, mas voltei aqui já e me incluam no que vocês estavam combinando, que eu imagino que seja uma edição presencial, né? Então, não peguei essa. Mas me chamem que eu vou junto. Bom, então, nós tivemos uma reunião breve com a banca, e o Anderson também estava junto. E, pessoal, antes de passar para a banca falar a ordenação, né, eu trago para vocês uma notícia que a Sara, do Sebrae, me chamou à tarde. Ela esteve conosco no período da manhã, né, falando também da oportunidade que o Sebrae enxerga em estar presente em eventos como esse. E ela disse que, ao invés de liberar o curso só para os vencedores, então o Sebrae vai liberar uma turma para todos que participaram aqui conosco até agora no evento, né? Isso porque eu fui relatando para ela como estava o evento e o entusiasmo de vocês todos que participaram, e ela disse então que isso é uma atitude empreendedora e por esse motivo vocês devem estar então matriculados no curso e absorvendo as melhores informações de consultoria que o Sebrae tem para passar. Então vocês vão ser colegas de uma turma, né? O que ela me pediu só é que eu passasse para ela depois os nomes, os contatos, então fiquem atentos aos e-mails, porque vai ser um contato via e-mail, então ela vai disponibilizar lá os acessos, cadastro, para que vocês possam fazer o curso no tempo de vocês. Eu acho que esse curso vai ser aberto ali pelo mês de novembro, mas o Sebrae tem uma restrição de que esse curso deve ser iniciado e finalizado ainda esse ano, então vocês vão ter um período, né, para acesso, mas que precisa ser finalizado até 31 de dezembro. Tá bem? Então, parabéns e saem todos contemplados aqui, né? Pessoal, quem está com... Notícia excelente, né? Quem está com câmera, por favor, abre a câmera para o Lucas capturar, né? Fazer um print screen aí, né? E depois, né, passar para vocês fazerem divulgação disso, né? Isso, vamos a quem está com câmera. Pode ser. Está com a cara em condição de ser mostrada, né? Vou mostrar em galeria aqui, para mostrar várias pessoas com câmera. Ó, agora está bem legal, olha só. Vamos lá. Pessoal, enquanto todo mundo vai abrindo a câmera aqui, chamar o Rogério para fazer o anúncio do terceiro colocado do evento. Bem, então, primeiramente, eu agradeço a disposição de vocês terem participado, a todos os times, né? Para nós que evangelizamos o cenário da inovação, o ecossistema da inovação a partir de Santa Maria, e hoje a gente consegue conectar o Brasil inteiro com agendas que são muito prósperas.
Nesse dia de sábado, vocês observarem de vocês estarem juntos, caros amigos, é muito louvável. Talvez é isso que eu falei no início, que o Brasil precisa dessas pessoas, desses inquietos, onde eu falando com a Carmen, que eu agradeço a disposição de ter me convidado, a gente trabalhar com pessoas inquietas, que estão despertando ou que já despertaram, professor Messias, é muito interessante, porque essa cocriação se faz através dessas relações. Portanto, aqui eu gostei muito de estar com vocês. Eu tinha muita vontade de ter entrado durante o dia. Eu até falei lá para o Anderson e para a Carmen. E eu acredito que, de certa forma, professor Lucas, a gente brinda esse sábado, 8/10, com algo que é muito diferente dos sábados de inovação. E vocês se disponibilizaram de vir aqui. Então, para a organização, parabéns. Para o FSM, que mais um passo dá, rumo a essa adocracia, que é viver diretamente incentivando o ecossistema. Então, eu trago o terceiro lugar. E digo a vocês todos, assim, ó, coloquem essas atividades para frente, viu? A prof. Viviane ali que está ali, a Ana Júlia, minha colega, coloquem vocês para frente, aproveitem essa oportunidade com o Sebrae, não desistam, porque talvez as cidades no Brasil estão precisando esse novo olhar que vocês estão trazendo nesse sábado, tá bem? Então, terceiro lugar hoje, IoTech. Aí. Pessoal da IoTech, parabéns. Eu vou chamar, para que a gente não se estenda também, tá, pessoal? Eu estou cortando todo mundo para que a gente não se estenda tanto, tá? Eu vou chamar agora a Ana para fazer o anúncio do segundo colocado. Parabéns a todos, pessoal. Em primeiro lugar, todos os grupos acho que estão de parabéns por, primeiro, por se disponibilizarem a estar aqui, né? Estar nesse dia pensando em soluções e pensando junto alternativas para o nosso distrito criativo. E eu parabenizo também a quem organizou o evento, né? A comissão organizadora. E agradeço também por pensarem no distrito criativo, por trazerem o distrito criativo para o evento de vocês. E é isso que a gente quer, cada vez mais pessoas colaborando e pensando junto nessa construção que está sendo o Distrito Criativo Centro Gari, né? Então, para a gente, enquanto prefeitura, enquanto equipe que está mais por dentro dessa construção, é sempre muito legal levar o distrito para vários grupos e discussões, e sempre sai coisas muito interessantes. Então, eu também parabenizo a todo mundo que participou, a todo mundo que organizou, e tenho certeza, não participei durante o dia, mas tenho certeza que foi um evento muito, muito legal. E o segundo lugar, então, ficou com o grupo Megatur Engenharia. Parabéns para vocês. Bom, pessoal, obrigado, Ana. Parabéns para o grupo Metatur Engenharia. É Metatur, né? Metatur Engenharia. Desculpa, então, eu que li errado aqui. Metatur Engenharia. Metatur Engenharia. Pessoal, então a gente chegou até aqui, foi um dia bem desafiador, cansativo para todo mundo, que a gente está desde cedo aqui, né, trabalhando junto, trabalhando bastante. No final, todos são vencedores, né, porque chegaram até aqui. Eu vou fazer o anúncio do primeiro colocado. Sabe que do primeiro para o segundo a diferença foi bem pequena. O primeiro colocado vai ter um adicional na premiação dele, que a gente vai disponibilizar para a equipe vencedora um semestre de acesso da plataforma Insight, que vocês usaram para pegar material, pegar conteúdo, que é a plataforma da Idea, e ter a oportunidade de fazer os outros cursos complementares que tem ali dentro, que fazem parte do universo do empreendedor. Né? Então, a gente está disponibilizando para a equipe ganhadora um semestre, porque as assinaturas são de um semestre, né? Para utilização e proveito de todo o conteúdo do streaming de educação empreendedora da Idea, a Insight. E também eu gostaria de dar os parabéns assim, do coração para todo mundo. A gente vai tentar manter o contato com todos aqui
porque para o ID, agora eu vou falar como instituição de novo, né? Para o ID é uma felicidade muito grande estar junto. Primeiro da UFSM, que já é uma parceira de um tempinho, né? Não é de tempos, mas de um tempinho da OID, a gente vem fazendo algumas atividades junto, todas muito enriquecedoras para nós como empresa e para nós como pessoas também. Então, agradecer todo mundo, todos os presentes hoje aqui, né? Eu vou agradecer pelo Leonardo e pelo Sandro, ao professor Messias, porque ele deve ter feito uma palestra muito boa na UPF há uns anos atrás aqui, porque os dois chegaram no nosso grupo aqui e disseram: o professor Messias, ele é muito bom, ele deu uma palestra na UPF uma vez aqui que a gente ficou muito encantado. Então, professor Messias, eu estou passando para o senhor aqui o abraço dos guris, tá? O agradecimento, o senhor com certeza mexeu com eles e alguma coisa na carreira e na vida deles como profissionais. Conversei bastante, né? A galera está esperando aí, ansiosa. Pessoal, então o primeiro colocado é fazer assim. Estava lembrando antes, quando eu estava conversando com a professora Viviane, o primeiro colocado foi o grupo Walklight. Parabéns, galera. Parabéns, muito bom trabalho. Muito obrigado pelo dia de hoje. E meus parabéns. Os acessos à plataforma a gente vai disponibilizando durante o período. A gente vai só manter, né, o acesso que vocês já criaram durante esse período. E para quem não ganhou acesso, com certeza a gente vai gerar ali um cupom de desconto bem legal para que todo mundo possa utilizar. Vou passar agora a palavra para a Carmen. Muito obrigado em nome da OID e em nome de todos que participaram até aqui. Obrigada, Anderson. Bom, a palavra aqui ela é só uma palavra de encerramento, né, do evento e alguns agradecimentos. Então, eu vou começar o agradecimento em nome da Ana Júlia, para que ela leve a toda a Prefeitura de Santa Maria, a equipe do Distrito Criativo e a tia Ana Júlia, obrigada, então, por desde aquele dia nos receber, né, finalzinho de agosto na reunião, para que nós pudéssemos colocar a estrutura desse evento na mesa e decidirmos junto, que não beneficia só a Santa Maria e só o Distrito, mas a todas as cidades dos que aqui se fazem presente, né, porque essas ideias, elas são escaláveis, que era essa justamente a proposta também do evento nesse formato. Então, obrigada. E aproveito também, em nome do Rogério, agradeço a todo o ecossistema de inovação que também se fez presente, né? Em nome, por exemplo, do Sebrae, que participou da premiação, da professora Clarissa, que também faz parte do ecossistema de inovação, que trouxe hoje uma fala sobre tipologia de ambiente de inovação. Então, obrigada por estarem aqui conosco. E fazendo essa fala como o Rogério faz, de bastante entusiasmo também e motivação para que os alunos sigam em frente e que nós também, como equipe organizadora, possamos nos motivar para organizar cada vez mais eventos nesse formato, né? O IDEA, né, também um agradecimento muito especial ao Léo, vou fazer esse agradecimento no nome dele. Eu não chamei ele para compor a banca porque era uma surpresa, não sabia quem por parte da IDEA viria, porque o Léo estava conosco em alguma parte hoje do dia, ajudando plenamente nos bastidores também, né, no pré-pitch, em algumas oficinas. Então, agradeço, Léo, por todo esse teu apoio durante o dia e pela participação na banca também. E Anderson, né, que trouxe, além de todo o conteúdo aí, a sabedoria de eventos como esse, nos ensinou como mentores e fez o dia se tornar mais leve também para nós, como organizadores, por saber que a gente tinha alguém em nome, né, teu nome em nome da empresa também, alguém com potencial para levar esse evento aí por todas as universidades participantes, né, que aí foge também da região só Santa Maria e Rio Grande do Sul. Softaliza, obrigada pelo suporte, o Yuri e a Carol, que estiveram aqui conosco também, nos ajudando nesse formato, né, de salas e acesso, então agradeço o suporte. E aos professores que estiveram comigo, né, ao longo do dia, professora Viviane, Eduardo, Lucas e professor Messias também, que se fez presente aqui no início e agora trouxe também as falas para encerrar o evento, né? Então, muito obrigada. E esse agradecimento é em nome também da Universidade Federal de Santa Maria e da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec, que participou também da organização das artes do evento, né, em nome da Débora, da comunicação. E coloco a Universidade Federal de Santa Maria, a Agitec, à disposição de todas as universidades que aqui estão presentes, do CDIO, de toda a equipe.
e que possamos nos encontrar em breve em outros eventos, se não nesse formato, então, de uma forma presencial, se possível, né? Obrigada, pessoal, aos alunos, então, sucesso. Convido todos os alunos, alunas, que abram seus microfones e me acompanhem numa salva de palmas calorosa a essa equipe fantástica aí de Santa Maria, pessoal do Waidia, ou seja, né, foi um final de semana que o Brasil agradece vocês. Agradeço aos professores que participaram, Breno, né, que entrou aqui também. Hoje mais cedo tinha outro professor, Charles. E, Ana Júlia, a gente conta com a tua chegada na prefeitura segunda-feira e manda um abraço nosso, então, ao vice-prefeito Rodrigo Décimo, né? E nosso parceiro e a UFSM também parceira da prefeitura nessa e em outras frentes. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Então, agora vamos ao sábado fora do computador, né? Tchau, pessoal. Valeu, um abraço. pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Pessoal, um abraço. Muito obrigado. Valeu. Lucas, professor Messias, todo mundo, tchau, tchau, um abraço. Muito obrigado pelo dia aí. Yuri, brigadão pelo suporte, cara. Se não fosse você, metade do que a gente fez não ia acontecer. Tá certo, obrigado. Lucas, valeu. Missão cumprida, meu jovem, né? Transmita um fraternal abraço aí ao reitor, a toda a sua equipe, Softaliza, que nem esteve conosco aí, obrigado pela participação, pela disponibilização, e seria eu, né, quero reportar isso na próxima reunião internacional, né, dizendo, né, do sucesso que foi, então, bacana. Parabéns, e agora vai, se você gosta de cerveja, vai tomar sua cervejinha, né, para dar uma relaxada. Estou terminando de colocar os vídeos de ontem no YouTube. Daí Beleza. depois só aguardo só o pessoal da Softaliza para os vídeos de hoje. Daí vamos colocar também o vídeo de hoje, a parte inicial lá e o speech final, né? Certo. Até mais. Parabéns. Bom final Abraço. de semana. Bom, igualmente. Obrigado, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite.